Graças eu dou a Deus nesta manhã, 15 de dezembro de 25. Toda graça, todo amor, todo perdão, toda paz, toda alegria já nos foi concedida por Deus, através do Espírito Santo que desceu do céu. E Deus, Ele mesmo, nos outorgou esse Espírito para que hoje que nós vivenciássemos, a fé de cada um que hoje nós temos aqui. Tem uma fé para a salvação eterna que Ele nos deu. Por isso você crê que pela graça você está salvo mediante a fé. Não vem de ninguém, nem por obras nenhuma, porque veio de Deus para você e você hoje confessa com a tua boca que você é um mais que vencedor. Você é propriedade do Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Entenda bem essa fé que viria de vir, que ela chegou para você. Gálatas 3:3, essa fé te deu a salvação eterna, porque você acreditou naquilo que o Espírito Santo falou para Paulo, 2:8 de Efésios, pela graça te salvou. Então hoje você e eu, aquele que crê, anda nas obras que Deus preparou para nós, de antemão, está preparada. São obras da lei, que Ele já fez todas lá na cruz, e trouxe aqui um reino inabalável, onde aqui você senta, e Deus fala com você, que sempre vai cuidar de você. Ele cuidou antes da cruz daqueles que lá estavam, e pós-cruz cuida de nós, porque enquanto nós dormíamos, enquanto eu dormia, você dormia, aqueles que crê dormia, Deus velava por nós, porque o Espírito aqui está vivo, porque Ele vela por nós, porque Cristo vive e reina em cada coração, trazendo sempre dele, de Deus, o amor e o perdão. Amém, glória a Deus. Espero que você, irmão, entenda essa fé que Deus imputou em você para a tua salvação eterna, para que nenhum pastor diga que você não tem salvação. A salvação você acredita e crê pela fé que Deus imputou em você. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que tem me dado nesta manhã linda e maravilhosa. Você que não entendeu o amor de Deus, Ele é o Espírito Santo que do céu desceu, ainda que um anjo fale e traga outro evangelho, saiba que não é meu. Você que não entendeu o amor de Deus, Ele é o Espírito Santo que do céu desceu, ainda que um anjo fale e traga outro evangelho, saiba que não é meu. Você que sempre me buscou e não me encontrou, saiba que eu sou Deus, já moro no teu coração. Eu sou Deus, já te dei o meu amor e o meu perdão. Aquela água que eu dei àquela mulher, dei no poço de Jacó, João 4:10. Ela hoje está no teu coração, ela flui o amor e o perdão. Essa água nos trouxe o amor e o perdão. João 4:10, aquela mulher descera ao poço de Jacó, e lá estava quem? O Cristo sentado, porque ali ele estava completando as obras da lei. E ela, chegando, ele disse: mulher, dá-me água de beber. E ela disse: o poço é fundo, meu Deus, não tem como eu tirar. Mas ele falou: mulher, a água que eu lhe der, essa fluirá em você, um rio de água viva, que vai jorrar sem parar. E hoje aqui essa água é espiritual e ela jorra no nosso coração, porque a fé que você tem, você crê que Deus é o amor,
e Deus é o perdão, e dentro de você tem esse amor de Deus, porque Ele desceu do céu e te concedeu essa dádiva. Por isso você é mais que vencedor. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Um irmão que é mais que vencedor não precisa de uma santa ceia. Ele não precisa passar pelas águas. Ele não precisa buscar o Espírito Santo. Ele já o tem dentro dele. E Deus vai orientá-lo e vai ensiná-lo. Por quê? Esse irmão ele tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Se você tem a mente de Cristo, irmão, você já está abençoado pelo Pai. Você não precisa ir a um pastor, a um profeta, porque ali existe muitos profetas, né, que hoje tem no século XXI, que enganam e faz você perder tudo. Mas aqui você ganha tudo, porque o teu profeta é Deus. Então te deu tudo e te deixou aqui cheio de quê? Do Espírito Santo. Você não está vazio. Agora, debaixo da lei, muitos estão vazios, procurando uma bênção. E o abençoador desceu do céu e mora no nosso coração. Oh, glória, obrigado, meu Pai, essa palavra. Graças a Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado. Meu irmão amado, muitos talvez não saibam, meu nome é Valdemir Marcou, né, pregador. Eu tenho mais ou menos 30 anos que eu comecei a entender esse mistério e eu não sabia, né? Eu vim saber agora, depois de 15 anos para frente, né, que eu já tinha esse mistério no meu coração gravado, entender que tudo isso que eu prego aqui é uma escatologia consumada. Que tudo se consumou na cruz, e em 70, né, tudo já foi feito. Então, quando você entende isso aqui, você que entende a graça, o evangelho, você que passou e está passando da lei para a graça, nós precisamos sair da lei de Moisés para encontrar o Cristo no nosso coração. É aí que ele transforma a nossa mente. Então, se a minha mente foi transformada, eu estando em graça, eu não posso ficar debaixo da lei. Eu não posso me misturar lá com aquele povo ali, que muitos se enganam com a palavra de Deus, porque ela é espírito, ela é verdade. Então, se eu sou mais que vencedor, eu não preciso de um óleo ungido, eu não preciso que o pastor passe a mão na minha cabeça e fica me balançando. Muitos até estão beijando hoje as mulheres, porque eles estão abençoando com um beijo. Meu amado irmão, tudo isso aí são falsos, é falsidade, porque um homem que é purificado por Deus, ele tem a esposa dele, ele respeita ela, porque o homem respeita a Deus e Deus nos dá essa obediência à palavra dele. Deus, ele, ele tem a fé dele para com cada um de nós. Então, mediante a palavra dele, ele ali sempre foi o correto e sempre será correto, porque sempre foi verdade. Só que teve um tempo que a lei de Moisés ficou na cruz. Você, quando entende 10:1 ao 4 de Romanos, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê, ele tem que entender que o Evangelho da Graça é para ele, foi revelado. Então, ele às vezes é um dizimista, ele às vezes toma santa ceia, ele às vezes passou pelas águas e ensina esse passar pelas águas hoje, porque ele foi um pecado, né, que havia antes da cruz e tinha que se arrepender de tudo, para que na cruz viesse a sentença contra aquele povo de Israel, Malaquias capítulo versículo 1, e a sentença chegou lá no primeiro século. Sendo que aqui a porta abriu, a graça chegou, e aqui te encontrou, nesse lindo e verdadeiro amor. Então, entendendo isso aqui, a pessoa que está debaixo da graça pura, ela não concorda com o que acontece lá dentro, né? O batismo nas águas, pelo menos o batismo nas águas, eu passei pelas águas. Eu fui dizimista, eu tomei santa ceia. Pão e suco, mas só que o Cristo foi formado no meu coração. Então eu tive que parar. Como Paulo parou, 1,17, 1 Coríntios está ali. A verdade que liberta. Eu batizei 1, 2, 3, 4, caso de Estefano, mas depois eu parei de batizar. Por que ele parou? Porque Deus foi ensinando a ele que ele pregasse o evangelho com sabedoria de Deus, não do homem. Por isso ele jogou tudo fora e trouxe a graça, o evangelho, porque Deus escolhera ele, como escolheu a mim, escolheu você, para não ficar na mão de homem. Homens desviados da verdade, que fazem o que? Comércio com a palavra de Deus. Está aí 13º, está aí tudo aí no seu bolso e você joga lá, naquele pastor, naquele profeta, porque eles enganam com a palavra da justiça, da verdade, do amor, do perdão que já está no nosso coração. Vamos entender aqui a fé. Glória a Deus, obrigado, Senhor. A fé que nós temos hoje, salvação diária,
e salvação eterna. 2 de Efésios, ele está salvação eterna. Ele abriu a tua mente aqui, transformou ela. Esta salvação te salvou aqui nesse mundo secular e religioso e deixou você com Cristo, já aqui nessa terra, para que você possa entender que você é um espírito aqui já nesse corpo de carne. Por isso está lá 12:7 Eclesiastes. O corpo ele volta ao pó e o espírito para Deus que nos deu. Então geração vai, geração vem, a terra continua, não acaba. Agora vão ensinar aí fora que vai acabar o mundo. E você vai dar tudo para eles e acabou, não tem conversa. Ou você crê ou você não crê. Você crê que o mundo não vai acabar? Nunca mais. E nunca acabou. Acabou Israel, aquela parte lá, que ele ali sentenciou Israel e Jerusalém, foi a parte que foi afetada lá. Por isso ele falou que fujam para os montes, lugares mais altos, que não vai ter problema. Entendeu? Então, o mundo de Aion, aquele mundo de então, o mundo cósmico não acaba nunca e nunca vai acabar. Acaba nossas vidas aqui. Fica nossos netos, os filhos de nossas filhas ficam aqui para poder continuar esse projeto de vida, de amor e perdão em cada coração. Então, aqui entendendo, né? Entendendo a fé é a certeza de tudo aquilo que esperamos e a convicção de fato nós não vemos, nós cremos. Está lá em Hebreus 11:1 em diante. Todos que ali estão, né? Naquela escrita, né? A fé de Abraão e as demais fé, tudo ali foi por fé, sem obras. Conseguiram por fé, porque a fé antes da cruz era uma fé da própria pessoa. Era a fé deles, a fé de Deus não tinha vindo ainda. A fé de Deus ela vem pós-cruz. Por isso que a nossa fé, hoje aqui debaixo da graça, ela é inabalável. Nada pode abalar essa fé. Então aqui tem 7:24 de Marcos, né? A mulher sirofenícia, porque essa mulher chegou até Jesus, mas não era tempo ainda, né? Dele chegar e dar a bênção para ela, como para nós. Nós recebemos a bênção de Deus pós-cruz, quando ele ressuscita e traz vida à igreja. Então me fez o mais que vencedor. Se eu sou mais que vencedor, eu creio na palavra dele, sem ter que ir a um pastor, a um profeta, e ali ele vai colocar a mão na minha cabeça, vai botar alguma coisa, porque eu estou fraco na fé. Se eu estou fraco na fé, eu não estou na graça, eu não estou no Espírito, eu não tenho Deus ainda formado em mim. Porque eu dependo de um pastor, de um agoureiro, de um feiticeiro, de um profeta lá fora, sendo que aqui dentro eu já tenho ele formado em mim, que é Gálatas 4, do em diante. Então aqui tem 7:24 de Marcos, né? Levantando-se, partiu dali para as terras de Sidom, tendo entrado numa casa, Jesus entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, tá vendo? Ele tentou se esconder, mas não. A misericórdia dele é para sempre, jamais ele se esconde de você. Você aqui é fiel, né? Naquilo que você faz, Deus é fiel à sua palavra. Então ele cumpriu tudo que ele determinou que fosse cumprido, o Filho cumpriu e deu o reino ao Pai. O Pai está dentro de nós hoje como Espírito Santo. Essa é a verdade que nos libertou. Estamos aqui no reino do Filho e seu amor. Então eu queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, ela ouviu a respeito de Jesus. Hoje as pessoas que ouvem um profeta, ouvem não sei quem, vamos lá que o profeta vai adivinhar o teu futuro. Ele vai te dar aquilo. Ele vai te dar uma revelação. A revelação está aqui nas 14 cartas de Paulo. Como ele falou, ainda que vier um anjo do céu e pregue outro evangelho, além daquele que eu tenho pregado, que seja anátema, porque é maldição, porque estão debaixo de maldição. Todos quantos estão debaixo da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque o justo virá por fé. Está lá em Gálatas 3:10, porque o 3:9, os que estão na graça, no evangelho, são abençoados, já desde antes da fundação do mundo, porque entendeu a graça do evangelho. Então esta mulher era grega, de origem sirofenícia, porque só os judeus tinham acesso a Deus. Só eles tinham acesso, que eles eram filhos antes da cruz. E o gentio, nós, né, hoje aqui no século XXI, já temos a graça em nós revelada, sem ter que precisar de ir lá fora buscar nada no deserto, no Egito, no Por Jacó, que é a lei de Moisés. Sirofenícia rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. 27. Que hoje entendemos que é carne. Hoje a carne, hoje aqui, milita contra o espírito que já está em nós hoje.
É dia por dia. A nossa missão aqui é sofre um dano aqui, sofre um dano ali, e você dá uma brecha, como o de Badalei fala, e o diabo entra. Não é o diabo, é a carne que está falando mais alto do que o Espírito. Mas só que aqui o Espírito Santo fala mais alto que a carne. A carne aqui não tem poder sobre o nosso corpo espiritual, já está formado em nós, 27. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que eu farte os filhos, que eram judeus, porque não é bom tomar o pão dos filhos, que eram judeus, e lançá-lo aos cachorrinhos. Por isso você vai entender lá, em Atos 10, do 11 em diante, que Pedro vê um lençol descer do céu, né? E Jesus fala para Pedro, Pedro, levanta, mata e come. Ele falou, Senhor, eu não vou comer aquilo que é imundo. Ele falou, Pedro, você não torna esse imundo aquilo que eu já purifiquei. Então a igreja está purificada com água pura, que é a palavra de Deus, que é Efésios capítulo 5, 107. Então você entendendo isso, você entendeu tudo que Deus já fala para você nessa manhã. Então ela por ele respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças. 29. Então ele disse, por causa desta palavra, pode ir. O demônio já saiu da tua filha. 30. Olha agora, né? Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então, a fé dessa mulher, né, que era uma fé dela, salvou ela. Salvou a filha dela, né? E trouxe um regozijo para ela. Porque ela chegou em casa e encontrou a filha dela já de pé na cama, porque a fé era dela. Por causa dessa palavra, pode dizer, o demônio saiu da filha. Então, no 28, ela, porém, lhe respondeu, sim, senhor, mas o cachorro debaixo da mesa come das migalhas das crianças. Então, a sua fé te salvou. A fé dela que ela tinha na mente dela, né, que a filha dela seria curada, e ele apenas falou, vai para a tua casa, que a tua filha está curada. Hoje você vai para a igreja, fica ali meses e até anos fazendo coisa de libertação, faz aquilo, e você não recebe uma cura, você não recebe uma libertação, você não recebe bênção, por quê? A bênção já chegou, está na tua vida, porque Ele é o teu amor, Ele é o teu perdão. Você hoje é mais que vencedor, porque você é propriedade do Senhor, porque nada pode contra você, porque essa fé, né, que é a de vir de Gálatas 3:23, é uma fé que te dá salvação eterna. Abriu a tua mente, você entendeu o Evangelho. Então você foi salvo pela graça. Se você estiver debaixo da lei, você ainda não está salvo. Por quê? Jesus ainda não veio. Ele vai vir ainda para te salvar. Mas quando você entendeu isso aqui, já te salvou e te fez o quê? Um mais que vencedor. Como aquela mulher samaritana no poço de Jacó, Jesus ali foi, né? Porque ele tinha que fazer as obras, ele sentou naquele poço, estava cansado das obras que ele estava fazendo, e aí o que aconteceu? Aquela mulher foi lá tirar água do poço, e o poço era fundo, não teve como ele beber água, ele falou, mulher, eu vou te dar água. Só que essa água que eu vou te dar, mulher, ela é espiritual, ela é uma água para sempre, a água que você tem hoje. Então você não morre, você deixa esse corpo aqui, né? Na sepultura, que é o inferno, questão tu fala de inferno, sepultura é inferno, e você sai dali o quê? Com mais que vencedor. Você já solta aquele corpo e já se encontrou com o Senhor, porque lá entra anjo, entra o Espírito, como diz Mateus 2, do 23 em diante. Lê todo ali Mateus 2, vai entender, né? Lá os fariseus, os saduceus, aqueles que lá viviam, contendiam com Jesus, porque eles queriam saber, né, que aquela mulher, quando chegasse no céu, ela ia casar com quem, porque ela teve 7 maridos, e aquela história toda. E ele falou, não, lá em cima não vai haver casamento. O casamento é aqui na terra. Então, essa terra aqui, ela manda leite e mel, você casou com a tua esposa, você cuida dela, dos teus filhos, você tem uma casa abençoada por ele. Quando você ama a Deus, em primeiro lugar, e o seu próximo, em segundo lugar, como fala Mateus 22, do 34 ao 40. Então, aqui está 8:37 de Romanos, né? Muitos já falam aí nas congregações que são mais que vencedores, mas daqui a pouco está lá na frente, recebendo a oração do pastor, está lá na frente fazendo uma vigília, fazendo alguma coisa, eu sou mais que vencedor, mas precisa da mão do profeta, precisa do cajado de Moisés, precisa de muita coisa que não tem necessidade disso mais. Por quê? Você já entrou aqui, no reino de Deus, no teu coração, com esse amor e com esse perdão. Olha só que maravilha, 8:37 de Romanos. Em todas as coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores. Quem é que é mais que vencedor?
quem está debaixo da graça, quem está debaixo do evangelho, que não precisa de uma campanha com a libertação, que é de maldição. O profeta vai lá profetizar. Não, o profeta está aqui. Isaías é o profeta, Jeremias é o profeta, Cristo é o maior profeta, que te ensina essa manhã aqui. Por quê? Ele falou, se você quiser, e se você me ouvir, você come o melhor dessa terra, o convite da graça. E Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito de paz, não de mal, para dar o fim que desejar. Então você já tem a paz no teu coração. Deus te deu, porque ele é o profeta primeiro que aqui está, que veio no teu coração te ensinar essa palavra aqui. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem foi que nos amou primeiro? Jesus Cristo. E o próximo, segundo lugar, 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 39, nem a altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso temos que servir o outro, aquele que ressuscitou após a morte, para dar um fruto para Deus, Romanos 7,4. Por isso, Paulo vem trazendo essa palavra de sabedoria, porque ele está trazendo. Deus deu para ele, no caminho de Damasco, Atos 6,8. Paulo, você é para mim um instrumento que eu lhe envio para o gentio, para que tire o meu povo que estão em trevas para a minha maravilhosa luz. Por quê? É o amor do Cristo, o Jesus. Então, antes da cruz, tração da lei para a graça, como você já entendeu, vai entender agora, 2,14 de Hebreus, quando ali o Jesus Cristo, né, através do ressuscitado, já ensinando a Paulo, né, porque, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, disso ele também participou. Jesus Cristo, o Senhor, participou. Para que por sua morte de cruz destruísse aquele que tinha o poder da morte, que era o diabo, que era a criatura humana que estava perturbando lá. Como perturba aqui, o pastor usa, né, de tudo que já aconteceu lá, que Deus já deu a bênção para o pastor, e o pastor usa essa bênção para tirar o teu dinheiro. Porque vai dizer que você tem um diabo no teu corpo. Não tem, abençoado. É só você crer e entender que a fé é a certeza daquilo que você espera. E a convicção de fato que você não vê. Você vê o diabo? Não. Porque ele não existe. Você vê Deus no teu coração, no coração da sua mãe, do seu irmão, do seu pai. Esse é o cristão que vê Deus no irmão. Não é ver, entrou uma brecha, tinha uma brecha aqui, ele entrou. Entrou aonde, abençoado? Não entra em lugar. Tudo que vem de dentro, vem para fora, abençoado. O que afeta as pessoas é aquilo que está lá dentro dela. Não vai entrar nada dentro dela. Já tem aqui a ira, já tem aqui a inveja, já tem aqui aquela briga, porque tudo dá briga. É futebol que briga, porque não quer perder. É eleição que o homem perde e aí quer matar e quer bater. Tudo é uma briga. Então é comércio de passarinho, é comércio nas congregações, é comércio no mundo inteiro. Só que nós aqui, como mais que vencedores, temos que sair do comércio. Para entender que Deus é vida, Deus é amor, Deus é perdão e mora no nosso coração. Deus é vida, amor e perdão. Ele hoje mora dentro do nosso coração. Quando você ouve e crê, Deus tem para nós o evangelho de poder. Deus é vida, é misericórdia dentro de você. Então, 10:17 de Romanos, ele fala o quê? A fé vem por você ouvir e ouvir Deus falar ao seu coração, que te ama e nunca mais te abandona. É simples assim. É você sair da lei e receber a graça, porque o pecado que afeta o mundo inteiro, né, é uma obra da carne. Então, se você está debaixo da graça, debaixo do evangelho de Jesus Cristo, né, você vai entender Romanos 6, 13 e 14, que o pecado não terá, olha só, não terá o verbo. Hoje não tem. Não terá domínio sobre vós, porque estão debaixo da graça, do amor, do perdão, da paz no coração. Não estão debaixo da lei. Debaixo da lei, né, é confusão. Eles maltratam, eles xingam, eles falam coisas terríveis, porque o coração não está cheio do amor e do perdão. Quando está cheio de amor e perdão, você entendeu. Mateus 12, 32 em diante. A boca fala tudo aquilo que o coração está cheio. E tem que estar cheio de amor, de perdão, de paz e glorificar o Deus aqui aonde? No nosso coração, na nossa casa, no nosso quarto, onde aqui tem um altar
E Deus fala conosco, que nos ama e nunca nos abandona. Dê uma mensagem, dê um like nessa mensagem, porque Deus é maravilhoso. Deus precisa, né? Deus precisa, nós precisamos de Deus. Então essa palavra tem que correr para que as pessoas possam ouvir, se ela está debaixo da graça de Deus, né? No Evangelho, mas ainda debaixo da lei, ela tem que entender que a lei terminou. Porque a lei era fraca, era pobre, e hoje a graça entrou no nosso coração. Obrigado, meu irmão, por tudo, tá? Que você tenha um dia maravilhoso de segunda-feira, terça-feira, que a paz possa reinar em nosso coração, que hoje é terça-feira, 16, né? É 16 de dezembro de 2025, que tenhamos um dia maravilhoso que o Pai nos deu. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.